tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e eu quero que você se prepare, pegue o livro, o lápis e a borracha, tá? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre geometria. Vamos continuar falando sobre geometria, não é isso? Então, eu quero que você preste bastante atenção, porque no final da aula tem atividade e você precisa aprender para poder resolver as questões, tá bom? Vamos iniciar? Então, turma, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre geometria. Eu vou começar esta aula falando de um assunto que eu já ensinei para vocês na aula passada, que é a diferença entre o cubo e o paralelepípedo. Então, nós vimos que este sólido geométrico chama-se cubo, tá? E ele é um prisma em que todas as faces têm a forma de um quadrado. Veja que este sólido geométrico, ele tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Nós vimos também que esse paralelepípedo também é um prisma e todas as suas faces têm a forma de retângulo. Tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces. Então, se você observar, turma, vocês vão perceber que eles são bastante parecidos. Por que isso acontece? Olha só, o cubo também é um paralelepípedo, mas ele vai receber aí um nome especial. Por quê? Porque todas as suas faces são quadrados. Então, por todas as faces aí do cubo ser quadrados, ele recebe esse nome especial de cubo, tá? Mas ele também é um paralelepípedo. Agora, eu quero que vocês percebam que tanto o cubo como o paralelepípedo, ele é chamado de prisma. Veja, aqui diz assim, ó, é um prisma. Então, o cubo é um prisma. E o paralelepípedo também é um prisma. Veja que ele diz assim, ó, chamamos paralelepípedo a este prisma. Mas o que é um prisma, turminha? É o que você vai descobrir agora. Então, preste bastante atenção. Olha só. Vamos começar a falar sobre os prismas e as pirâmides. Prisma, turma, possuem duas bases iguais e faces laterais. Então, observe aqui essa imagem. Veja que esses prismas da imagem, todos eles têm duas bases, tá? Uma base, duas bases. Então, essa é uma característica dos prismas. Ele possui duas faces, chamadas de base, e as demais faces laterais, tá? Então, uma base, outra base, formando duas bases. E as demais faces são laterais. Isso também vai acontecer no cubo e no paralelepípedo, tá? Então, isso é um prisma. Agora, vamos ver o que é uma pirâmide. Pirâmides possuem apenas uma base e faces laterais triangulares. Então, veja aqui na imagem. Veja que essas pirâmides, todas elas têm apenas uma face chamada de base. Uma aqui, tá vendo? A base. Aqui também tem uma base. Aqui e aqui. Todas elas têm apenas uma face que nós chamamos de base. E as demais faces, elas são laterais. E todas elas são triângulos. Observe bem que todas as faces laterais de uma pirâmide são triângulos, tá? Então, essa é a diferença entre prisma e pirâmide. Então, vamos ver certinho a diferença entre elas. Veja, a pirâmide possui uma única face, chamada de base, e as demais faces laterais são triângulos. Já o prisma tem duas faces chamadas de bases, que são paralelas entre si. Então, aqui tem uma base e aqui tem uma outra base, tá? E essas bases, elas são idênticas. E tem as faces aqui, ó, laterais. Então, essa é a diferença entre um prisma e uma pirâmide, tá, turma? Agora, vamos ver mais algumas informações sobre elas. Veja que no prisma nós temos uma face chamada de base, uma outra face chamada de base. Ela possui vértices,
arestas e também faces laterais. Agora, veja na pirâmide. Tem apenas uma face chamada de base, tem faces laterais que são triângulos, ela possui arestas e também possuem vértices. Agora, turma, nós vamos conhecer o cone, o cilindro e a esfera. Então, vamos lá começar com o cone. Os cones são sólidos cuja base é um círculo. Então, veja a base, é um círculo. E que afunilam gradativamente até finalizar em um vértice. Então, perceba, aqui tem um vértice, tá? Então, esse é o cone. Agora, vamos conhecer o cilindro. O cilindro é uma figura geométrica que possui duas bases circulares. Veja, uma base, outra base. E sua superfície não plana pode ser comparada com um retângulo enrolado. Então, veja, turminha, esse aqui é o cilindro. Aqui está a planificação do cilindro. Veja que ele tem duas bases que são circulares, tá? E sua superfície não plana, tá? Pode ser comparada com um retângulo. Veja, pode ser comparada com um retângulo enrolado. Este é o cilindro, tá? E, para finalizar, nós temos a esfera, que é um sólido geométrico perfeitamente redondo, de qualquer direção que seja observada. E aqui nós temos a imagem da esfera. E aí, turma, gostaram da aula de hoje? Aprendemos várias informações sobre prisma, pirâmide, cone, cilindro e esfera, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Agora, eu quero que você pegue o seu livro e abre ele na página 137. Na página 137 tem uma atividade que vai falar sobre os prismas. Então, você vai responder para colocar em prática o que você aprendeu sobre prisma. Vai abrir também o seu livro na página 139. Na página 139, vai falar sobre as pirâmides. Você vai colocar em prática o seu conhecimento sobre pirâmides. E para finalizar, na página 141, vai falar sobre o cilindro, o cone e a esfera, tá? E você vai aplicar todos os seus conhecimentos sobre essas figuras geométricas que você aprendeu hoje. Tá bom, turma? Pessoal, a nossa aula está chegando ao final. Eu espero que vocês respondam aí as questões do livro e também que vocês tenham aproveitado bastante tudo que nós aprendemos hoje na aula, tá? Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.